A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos ler no livro de Juízes, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos garzitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e, juntamente com a tranca, as tomou. Porém, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderemos assenhorear-nos dele, e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado, para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vargas de vermes frescos, que ainda não estava seco, e amarrou-o com elas, e os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vermes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que podereis ser amarrados. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com ela. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se terceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, como os liços da teia. E ela as fixou como uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias,
com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruir a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinde diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a ela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu como os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultando-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Capítulo 17. Mica é o ídolo da sua casa.
E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que este dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata, e as deu aos ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou a um dos filhos para que lhes fosse por sacerdote, naqueles dias que havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasses comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Os donitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança, para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Jorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tenho feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios, e não tinha quem fazer com ninguém.
Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Jorá e de Estaol, 600 homens armados de arma de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maané-Dan, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquela casa há um efode e terafins, há uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem e o levita em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de sua arma de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o efode e o terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé, à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o efode, e o terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o efode e o terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim vieram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais vieram o seu rosto, e disseram a Mica: Que tens, que houve? Que tens, que assim convocaste este povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é que o tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargorosos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram seu caminho. Os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tiveram, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e o feriram a fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha quem
fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-reobe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan seu pai, que nasceram a Israel, sendo porém dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizeram Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.